Na nossa sequência de exposições bíblicas, nós temos trabalhado o Evangelho segundo Marcos. Esta é a 11ª exposição sequencial que fazemos no texto. Chegamos hoje à noite numa unidade sermônica um tanto grande, diferente do que temos pregado, geralmente 1 ou 2 versículos, mas aqui o pensamento completo abrange bem mais do que 2 versículos. Nós vamos considerar hoje dos versículos 21 ao versículo 29. Quantos têm o texto santo nesta noite? Quantos têm a Bíblia Sagrada nesta noite? Amém? Nós vamos examinar no capítulo 1 do Evangelho de acordo com João Marcos, do 21º versículo até o 28º, diz assim a minha tradução: eles foram ou entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele, Jesus, ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se de sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas ou os mestres da lei. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos ou para prejudicar-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiravam a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Um novo ensino? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Pai querido, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, rocha minha e redentor meu. O povo de Deus apoiando diz: a unidade, a perícope, é facilmente divisível em 3 segmentos. O tema central é a autoridade. Se a intenção do autor pudesse ser comprimida numa única palavra, a palavra autoridade mostra qual é a intenção de Marcos ao escrever esta perícope, esta unidade. Então a divisão é simples: autoridade afirmada, autoridade testada, autoridade confirmada. Autoridade afirmada, versículos 21 e 22. A gente vai dar uma olhada com mais calma. Estou voando por cima para dar o mapa do que a gente vai considerar. Autoridade afirmada, então, 21 e 22. Autoridade testada, 23 a 26. E autoridade confirmada, 27 a 28. Está aí, então, o mapa da unidade como um todo. Na autoridade afirmada, diz que eles foram para Cafarnaum. Quem são eles que o texto diz? Aparece dizendo aí, eles foram, ou depois eles entraram. Algumas versões, o pronome eles não está embutido no verbo, mas os eles são 5 pessoas. O próprio Jesus e as 2 duplas, Simão e André, bate o olho no verso 16. E a outra dupla, Tiago e João, versículo 19. São esses 5 aí, os eles, descritos no começo do texto. Também o texto fala sobre Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade bem interessante. Neste local, a cura da sogra de Pedro vai acontecer daqui a pouco. No capítulo 8 de Mateus, a cura do servo do centurião romano também vai acontecer em Cafarnaum. Jesus perdoa e cura um paralítico, Mateus 9. Jesus em Cafarnaum também chama Levi, direto do covil, da coletoria,
É em Cafarnaum também que Jesus dá uma linda lição de humildade a seus discípulos através de uma criança. Em Cafarnaum também Jesus prega um sermão belíssimo sobre eu, diz ele, o pão da vida. Então esta cidade é bem histórica, uma cidade bem importante, com vários eventos pivotais acontecendo na vida de Jesus aí. Também destaca-se no texto a palavra sábado. Diz lá, eles foram para Cafarnaum, assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga. O sábado era o dia de descanso dos judeus e Jesus fez aquilo que se esperava de qualquer rabino, dirige-se a uma sinagoga para ensinar. Por sinal, era costume de Jesus frequentar o culto regularmente. Você pode checar isso em Lucas 4,16. Lucas 4,16, Jesus era um assíduo frequentador de culto, como alguns de nós aqui. Lá diz, em Nazaré, onde ele, Jesus, havia sido criado, no dia de sábado, entrou na sinagoga como era do seu costume. Então Jesus era um assíduo frequentador da igreja. Isso não deixa de ser um bom exemplo para mim e para você. Estejamos sempre na casa do Senhor, ouvindo a sua palavra. A sinagoga referida aqui nesse texto, ela também tem uma história um tanto curiosa. Ela foi construída por um pagão, por um gentil, por um centurião romano, Lucas 7:5. E aqui, vocês lembram do episódio quando os judeus foram com Jesus? Cura a serva do centurião, que ele construiu a sinagoga para nós. Vocês lembram deste episódio? Mas esta sinagoga aqui é um tanto emblemática, porque ela foi construída por um pagão, frequentada pelos judeus, o povo de Deus, e ali foi onde o primeiro milagre registrado em Marcos acontece. Seria, dizem alguns comentaristas, um local emblemático da futura união entre gentil e judeu, edifício construído por gentil para abrigar um culto judeu e testificar a primeira demonstração de autoridade do Messias, que seria para ambos os povos. Vale notar no texto que o povo ficou maravilhado antes de Jesus fazer o exorcismo. Você notou isso? Você prestou atenção que o povo que estava ouvindo Jesus ficou espantado, não com o exorcismo, mas antes disso, com as palavras do Senhor. Olha aí o versículo 22, parte A do versículo, a parte A do versículo. Todos ficaram maravilhados com seu ensino. A pergunta que se faz então é: o que causou essa impressão no povo? A resposta está no texto, a parte B do texto. Porque ele ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Isso que maravilhou aquelas pessoas que estavam ali ouvindo sábado após sábado, semana após semana, os mestres que vinham ensinar. Os mestres da lei, ou os escribas, soferim, começaram a ganhar preeminência por volta do período de Esdras, aí 450 antes de Cristo. A função desses mestres da lei, ou escribas, era copiar, ler, estudar, explicar e ensinar a lei. Com o passar do tempo, com o passar dos séculos, os mestres da lei começaram a defender a chamada tradição dos anciãos. Mateus 15:2. No geral, e aqui que vem a diferença entre eles e Jesus, os mestres da lei, os escribas, ensinavam apelando e citando a autoridade de outro rabino. Era assim que eles ensinavam. Faziam as ministrações, pregavam a palavra, baseado no que fulano, cicrano e beltrano havia dito. Esse era o método. O que saltou aos olhos e espantou o povo? O que fez com que as pessoas ficassem assim
notando algo muito diferente, essa autoridade. Que autoridade é essa? A gente pode ver essa autoridade de Jesus explicitamente, por exemplo, em Mateus 5. E quando eu disser, vocês vão pegar na hora. Ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Jesus não apela para a autoridade de um rabino, do outro rabino, de um sacerdote. Vocês ouviram o que foi, como foi interpretada a lei? Pois agora eu digo. Pô, o que é isso? Que autoridade extraordinária é isso? Eles não estavam acostumados com esse tipo de pessoa, de rabino, ensinar dessa forma. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Note que Cristo não está alterando o conteúdo da lei. Preste bem atenção nisso aqui. Cristo está indo para a intenção da lei. Isso aqui é muito importante. Jesus está indo atrás da intenção por trás da lei. Em outras palavras, qual é o coração da lei? Quando a lei diz não matarás, o que estava por trás da lei? Qual era o coração de Deus quando ele disse não matar? Não te ira contra teu irmão. E os intérpretes da lei, ou os mestres da lei, ou os escribas, andavam distorcendo muito da lei. Isso era notório. Eu pensei em um exemplo para compartilhar com vocês dessa distorção que eles estavam fazendo. Em Marcos 7, 8 em diante, tu tens aí uma clara distorção que eles estavam praticando em Israel. Jesus acusa-os de distorcer segundo a conveniência deles. Disse Jesus: vocês negligenciam os mandamentos de Deus? Marcos 7, de 8 em diante. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse mais ainda a eles: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer à tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe deve ser executado. Porém vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã. Corbã era uma oferta dedicada a Deus. Vocês então se desobrigam de fazer o dever para com seu pai e com a sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição de vocês. E vocês fazem, disse Jesus, muitas outras coisas, muitas outras distorções desse tipo, disse Jesus, para as autoridades que estavam questionando. O contexto maior, aqui não está no meu script, era quanto a lavar a mão e outras lavagens que os anciãos queriam, e Jesus não fazia isso. Então eles se escandalizaram, e Jesus rebateu e disse: vocês é que distorcem a palavra. A autoridade do Senhor Jesus salta aos olhos. Nós podemos ter certeza que Jesus estava se valendo dessa autoridade própria, e a interpretação que eu estou fazendo é correta, porque essas palavras que nós lemos em Marcos, objeto de estudo hoje à noite, Marcos 1, 21 a 29, ele ensina com autoridade. A mesma expressão é encontrada no final do Sermão do Monte, a mesmíssima expressão. Mateus 7, quando Jesus faz aquele longo Sermão do Monte, no finalzinho, Mateus 7, 28 a 29, você pode checar na sua Bíblia. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas,
as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Está aqui. Porque ele, Jesus, as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Exatamente o que a gente lê em Marcos. E o que maravilhou aquele pessoal? Olha aí, Mateus 5. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Está aqui o contexto. Então, exatamente o que chamou a atenção daquele pessoal em Cafarnaum foi a maneira como Jesus disse: vocês ouviram o que estão ensinando, eu digo, porém, é desta forma. Uma autoridade extraordinária, autoridade pedagógica de Jesus, tremenda. Um outro exemplo, Mateus 5:43, vocês ouviram o que foi dito: ame a seu próximo e odeie seu inimigo. Mas eu digo: amem seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem. Independente do impacto sobre os ouvintes, Jesus reivindicava para si tremenda autoridade para seus discípulos, para seus discursos, Jesus reivindicava para si grande autoridade para aquilo que ele falava. Eu estava tentando selecionar um exemplo dessa reivindicação que Jesus fazia para si, e João 12, 48 a 50 é um exemplo maravilhoso. João 12, palavras dos lábios de Jesus. Diz ele: há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que eu proferi o condenará no último dia. Pois eu não falo por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Olha a autoridade de Jesus. É de saltar os olhos. O Pai me diz o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento do Pai é vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Então, aqueles homens sentados na sinagoga, ouvindo o rabino citar a torto e a direito, deve ter ficado de fato impressionado com a maneira de Jesus ensinar. E por fim, ainda quanto à autoridade das palavras de Jesus, eu pensei em um testemunho, e o testemunho dos guardas do templo talvez seja o mais extraordinário. Vocês lembram que as autoridades mandaram prender Jesus em João 7,45? As autoridades mandaram a polícia ir buscar Jesus preso. Um episódio belíssimo. João 7,45. Depois os guardas, a polícia volta para as autoridades. Quando eles voltaram, os fariseus perguntaram: por que vocês não trouxeram Jesus? E os guardas respondem: nunca homem algum falou como ele. Nunca homem algum falou como esse homem. Que autoridade, que sabedoria, que palavra tremenda deve ter sido sentar aos pés do Senhor Jesus e ouvir um sermão proferido por ele. O quão diferente de me ouvir, por exemplo, imagino, né? Mas enfim, vocês têm que me ouvir por terem me colocado aqui, mas devia ser uma coisa espetacular ouvir as palavras do mestre. Mas a autoridade, como dizemos, do Senhor Jesus não é apenas afirmada, ela é também testada. Versículos 23 a 26. Autoridade testada. Justamente naquela hora, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu gritando. Imagina aqui a cena comigo. Imagina a presença de Jesus e suas palavras tão poderosas naquele ambiente, que o membro da igreja que possivelmente assistiu o culto, semana após semana, quieto ali, foi sacudido,
foi sacudido pelo demônio que estava dentro dele. Aprendemos aqui que alguém pode ser membro de uma igreja e ao mesmo tempo ser possuído pelo diabo. Membresia em sinagoga ou membresia em igreja nada garante. O que garante a limpeza do crente é o novo nascimento, amém? O que garante a limpeza de um crente é o novo nascimento. Importa nascer de novo, disse Jesus. Uma outra lição que aprendemos é que um pregador cheio do Espírito Santo, ele vai incomodar. Toda vez que um pregador prega cheio do Espírito Santo, ele incomoda. Quando a gente ouve pregação domingo após domingo, vocês podem até me testar nessa aí. E você não é atingido, você não se sente desconfortável, a palavra não fala no seu coração, tem alguma coisa errada com esse pregador. Porque a palavra de Deus, ela vai nos confrontar. A palavra de Deus deve nos deixar com a pedra no sapato, de alguma forma. Quando Jesus falou, o camarada que estava sentado lá, ali sabe lá quantos anos, estribuchou, pela presença e as palavras poderosas. É possível que este homem possesso tivesse ouvido inúmeros sermões de escribas, de fariseus, de rabinos, de saduceus, etc. Porém a presença de Cristo foi insuportável para aquele espírito imundo. Interessante que apenas um espírito dos que estavam dentro dele se manifestou. Notaram que havia muitos espíritos imundos dentro daquele homem? A gente sabe disso aí, checando o versículo 24. Olha aí o versículo 24. O que queres conosco? Havia vários ali. Vieste para nos destruir? Eu fiquei perguntando, que destruição? A que se refere isso aí? E uma possibilidade que vai acontecer mais adiante com os gadarenos é que aqueles espíritos imundos ficaram com medo de serem mandados para o abismo. Lembra quando a gente pregou em Apocalipse 20, capítulo 3? Pedro diz que uma quantidade substancial de anjos é mantida acorrentada, porque deixaram seu estado original e encontram-se em abismo, que deve ser um local de profundo sofrimento. Então aqueles espíritos imundos ficaram com medo de serem mandados por lá. Quando a gente continuar a exposição, que a gente chegar nos gadarenos, nós vamos ver que é exatamente isso que eles dizem. Não nos manda para o abismo. Um dos sinóticos apresenta isso aí. Manda que a gente vá para os porcos. Vocês lembram dessa? E Jesus então, olha a autoridade de Jesus, entra no porco e a porcalhada desce desfiladeira embaixo e se afoga mar adentro, numa cena dramática. Então, os demônios estão com medo do Senhor Jesus. Jesus provava a sua autoridade através de ações poderosíssimas, como esse exorcismo que nós estamos vendo. Jesus fez coisas extraordinárias, demonstrando a sua autoridade, não apenas com palavras, mas com poder. Eu gosto muito daquele episódio que um paralítico é trazido numa maca por 4 pessoas, e eles abrem o teto da casa e baixam a maca ali onde Jesus está pregando, e aquele homem então é colocado, e Jesus diz: filho, vendo a fé dos que trouxeram, filho, perdoados estão os teus pecados. Aí o camarada, os religiosos, esse cara está louco, quem pode perdoar pecado é só Deus. Eles arrazoavam, pensando entre si, e diz o texto que Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, diz: olha, não é só palavra, não, eu vou demonstrar para vocês que eu tenho autoridade, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para na terra perdoar pecado. Ele se vira para o paralítico: levanta. Eu nem preciso dizer qual foi o resultado. Levanta. E o paralítico que veio naquela maca saiu andando.
E nós temos aqui uma marca clara entre Jesus e todos os profetas. Buda, Isaías, Jeremias, Pedro, Paulo, todos os profetas que vieram antes e depois de Jesus. Só Jesus disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Nenhum profeta, ninguém na terra pode dizer isso. Isso mostra a singularidade de Jesus. Jesus não pode ser comparado com nenhum outro líder religioso, que Jesus é Deus encarnado. Que autoridade tremenda. E interessante também, e fala aos nossos corações, que Jesus não quer o testemunho do inimigo. Jesus sempre fez pouco caso de testemunho humano, muito menos ainda de demônio. Cala-te! Quando o demônio diz: eu sei quem tu és, Jesus diz: cala, não quero testemunho a meu respeito vindo da boca de Satanás, sai dele. Versículo 26, o espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Há uma lição preciosíssima para mim e para você aqui. O Espírito Santo de Deus é sempre suave e benigno. Por outro lado, espíritos imundos são violentos e convulsivos. Vemos em alguns cultos que as pessoas caem no chão. Alguns cultos que a gente vê, eu tenho visto vários vídeos de culto que supostamente é um culto cristão, mas as pessoas caem no chão, as pessoas gritam, as pessoas esperneiam, as pessoas berram e se machucam. Manifestações desse tipo nunca são apresentadas no Novo Testamento como sendo do Espírito Santo. Eu vou dizer isso outra vez. Manifestações deste tipo, de berrar, de pular, nunca são apresentadas nas páginas do Novo Testamento como sendo do Espírito Santo. Então, não se deixe enganar por sensacionalismo. Não se impressione por sensacionalismo. Porque você foi num culto, numa igreja, e o camarada plantou bananeira, fez calhambota. Não se impressione com isso. Que o cara gritou. Aquele pregador que chega pinga de suor, gritando, esperneando. Isso não deve impressionar você. O Espírito Santo de Deus é sempre mostrado como benigno, como amoroso. O Espírito Santo de Deus nunca é mostrado causando convulsão na pessoa, nunca é mostrado. Pode examinar, examine você as páginas do Novo Testamento. Não seguir por experiências que você vê, seguir pela Bíblia. Nós temos pregado a Bíblia, que há de exaustão. Seguir pelo que diz a palavra do Senhor. Se você se guiar pela Bíblia, você não vai ser enganado. É interessante que esse versículo 26, ele pode ser lido em algumas traduções, a que destacam a diferença entre a influência benigna do Espírito Santo versus a influência maligna do inimigo. Eu peguei a Almeida Corrigida para o versículo 26, e ela lê assim, olha: o espírito imundo convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. Eu peguei a Sociedade Bíblica Britânica, ela lê assim: o espírito imundo agitando violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Quem possui as pessoas é o diabo. Deus não possui ninguém. O Espírito Santo convence, o Espírito Santo toca, o Espírito Santo enche de alegria, o Espírito Santo dá sabedoria, o Espírito Santo é gentil. O Espírito Santo também não acusa. Se tu ouvires acusação no teu ouvido, isso não é o Espírito Santo. O Espírito Santo convence você.
olha, isso aqui precisa mudar, é diferente. O diabo te acusa, de novo, hein? Bonitinha, tu já está no mesmo pecado, não tem jeito, olha, larga, olha, não tem jeito para ti. Isso é a voz do inimigo, isso não é a voz do Espírito Santo. Não se deixe enganar. O Espírito Santo, preste atenção, ele é gentil, ele é gentil conosco, ele quer que a gente mude, ele nunca nos acusa, ele nos convence. Querido, isso aqui na tua vida precisa mudar. Essa é a voz do Espírito. Querida, essa atitude aqui tem que ser transformada. Para com isso. Essa é a voz do Espírito Santo. Qualquer acusação que tu não prestas, que tu não vale nada, que não tem jeito para ti, é isso mesmo, olha, não tem. Isso é a voz do diabo no teu ouvido, meu irmão, minha irmã. Uma outra coisa muito importante: manifestações incontroláveis não vêm do Espírito Santo. Qualquer manifestação que estiver fora do controle não é do Espírito. Como que eu sei isso? Baseado em que eu sei isso? Porque a Bíblia ensina. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14, 32, você precisa anotar isso na sua Bíblia. 1 Coríntios 14, 32 e 33. O espírito dos profetas está sujeito ao controle do próprio profeta. Está aqui, a Bíblia está ensinando isso. Pois Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz. Então, qualquer manifestação que você enxergue na sua vida, em qualquer lugar, que você nota que a pessoa está fora de controle, saiba, pode estar cantando louvor, pode estar falando Jesus, aquilo não é de Deus. Porque o Espírito está debaixo do controle da pessoa que é crente, conforme diz a Bíblia. Eu acho que esse é um texto também digno da sua marcação. 1 Coríntios 14, 32 e 33. Por último, terceiro ponto, autoridade confirmada. Versículos 28 e 29, autoridade confirmada. Todos ficaram, verso 27, admirados, que perguntavam uns aos outros: o que é isto? O que é isso? Um novo ensino e com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordem, e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Uma pergunta que vale muito a pena fazer: o que garantia a autoridade de Jesus? Por que sempre que Jesus falava, acontecia? Que grande autoridade! Por que a autoridade de Jesus é sempre confirmada? Por duas razões. Jesus prega o que vive. Jesus prega o que ele viveu durante a sua infância, adolescência, mocidade e vida adulta. Jesus não está ensinando uma coisa que ele aprendeu com o rabino. Jesus não ensina teoria. Jesus viveu. Jesus não é um mero pregador, Jesus não é um professor, Jesus não é um teólogo. Ele vivia aquilo que ele pregava, daí a sua autoridade. A palavra de Deus diz que ele aprendeu obediência pelas situações que viveu. Onde é que está isso, pastor? Hebreus 5, 7 a 8. Hebreus 5, 7 a 8. Durante os seus dias na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte ou do pecado, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu obediência por meio do que sofreu. Então Jesus vinha de experiência. Jesus não era um teórico. Jesus viveu a vida cristã na sua plenitude. Em segundo lugar, a autoridade de Jesus é sempre confirmada porque ele era cheio do Espírito Santo. E eu já tenho dito muitas vezes aqui nesse púlpito, é necessário que a gente peça o enchimento do Espírito Santo sempre. Eu tinha no meu computador escrito isso: Senhor, me enche do teu Espírito, me enche do teu Espírito. É uma oração que a gente deve fazer diariamente. Me enche do teu Espírito Santo. Nós não temos força para viver a vida cristã se nós não recebermos
se nós não recebemos a energia do Espírito Santo, a unção do Espírito. Jesus era cheio do Espírito. Lucas 4:1, lemos que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito. Um ponto importante ainda, que deve nos diferenciar, nós, hoje, daquela audiência que estava diante de Jesus, é que nós sabemos que curas, exorcismos e coisas do gênero não garantem a autenticidade daquela pessoa que está realizando a cura. Porque hoje, muitas das vezes, nós podemos ser enganados. A gente vê um pastor, um padre, um sacerdote, um bispo, fazendo uma coisa sobrenatural, e a gente pode ser enganado. Aquelas pessoas que testemunharam Jesus, felizmente, Jesus era um pregador honesto, mas Jesus nos ensina, e eu parto já para o final, que muitos vão operar milagres, muitos operarão grandes prodígios, Mateus 7, como Jesus operou também. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos me dirão naquele dia, no último dia, Senhor, nós pregamos no teu nome, em teu nome expulsamos demônios, como Jesus expulsou, e nós realizamos muitos milagres. Então eu direi a eles, não os conheço, nunca conheci vocês, afastem-se de mim, os que praticam o pecado. Então, a gente deve ter muito cuidado quando a gente assiste um culto sensacionalista, com muita exibição. O milagre pode ser real, a pessoa pode trazer aqui a chapa, a tomografia, e de fato ficou. Isso não autentica que é de Deus. Pode ser, mas isso não é necessariamente o caso. Você conhece quem é essa pessoa? Você conhece quem é esse que operou o milagre? Você sabe como que ele trata a esposa dele? Você sabe como que ele se comporta no seu trabalho? Você conhece? Por isso que Paulo diz a Timóteo, sabendo de quem aprendeste. Sabendo de quem, não é apenas a retidão da doutrina, mas quem te ensinou a doutrina. Então, não devemos ficar maravilhados diante de exorcismos e coisas do gênero. O ministério de Jesus não tinha o foco em exibição do sobrenatural, embora ele tenha feito amplo uso de milagres sobre a natureza, acalmando o mar, curando, mas isso não era o foco do ministério de Jesus. O foco do ministério de Jesus era a pregação do Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Isso era o foco. Essas coisas que Jesus utilizou foi para suscitar atenção e para demonstrar a sua autoridade, como nós dissemos e temos dito aqui hoje à noite, para demonstrar que ele era quem ele era, que ele era quem ele reivindicava ser, que ele tinha autoridade. Mas o interesse de Jesus ontem e hoje será na proclamação do Evangelho. Você que me ouve hoje à noite, você já foi limpo dos seus pecados? Você já se arrependeu da sua vida de pecados e iniquidades e depositou confiança em Jesus para a sua salvação? Só Jesus tem autoridade para perdoar pecados, te livrar da morte, te livrar do diabo, do inferno e te livrar de ti mesmo. Se você nunca fez isso, eu queria dar para você uma oportunidade hoje à noite. Talvez você tenha vindo aqui e você nunca depositou a sua confiança no Senhor Jesus. Eu queria dar essa chance a você. Talvez você seja um desviado, talvez você já ouviu muito de Evangelho de Jesus, mas você nunca entendeu a sua necessidade real de limpeza, que só Jesus pode fazer. Eu queria dar essa oportunidade a alguém aqui hoje à noite, que quer depositar a sua confiança, se arrepender da sua vida pregressa e abraçar Jesus como seu Salvador. Alguém aqui que quer que eu ore com você, levante o seu braço corajosamente.
Jesus morreu pendurado nu numa cruz. Jesus sofreu vergonha por você. Não tenha vergonha de homem. Alguém aqui à minha direita que quer fazer esse compromisso hoje à noite com Jesus? Eu apelo para a sua consciência. Você nunca depositou confiança, esperança em Jesus, você quer fazer isso? Levante a sua mão, quero orar com você. Alguém aqui na galeria, alguém aí em cima, que quer se reconciliar com Cristo ou entregar a sua vida a Ele, faça isso agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você quer vir aqui para que eu ore com você, por favor? Queria orar com você. Há mais alguém que quer tomar qualquer decisão? Talvez você queira tomar uma decisão diferente das opções. Vem aqui, há lugar. Há lugar.